Estou começando uma pequena série sobre exemplos da Bíblia que não devem ser imitados. Eu tenho sempre dito que a Bíblia contém promessas, advertências, conselhos e exemplos. Bons exemplos e péssimos exemplos. E às vezes o exemplo péssimo está claramente dito que é péssimo. Por exemplo, o rei X fez o que era mal aos olhos do Deus eterno. Mas tem outros péssimos exemplos que não têm essa frase definidora. Então hoje eu quero falar sobre Salomão, o homem mais sábio do mundo. Tem até livros a esse respeito. Nós todos, de fato, ficamos assim encantados com a sabedoria do filho de Davi. Mas ele não terminou bem os seus dias. Salomão é aquela pessoa cujo final não definiu nas nossas mentes a sua vida. Porque há pessoas cujos finais são lembrados e se esquecem todas as coisas boas que essa pessoa fez. Nós tendemos a fazer isso. O final, portanto, de Salomão não foi bom. A Bíblia registra e explica. Todavia, esse é o ponto que eu quero salientar, esse conjunto de fatos não ofuscou, vamos dizer a expressão que Jesus usa, a glória de Salomão. Mas Salomão é um exemplo a não ser imitado. Quero colocar para os irmãos aqui 3 textos bíblicos que contam a história do rei Salomão. Sempre agora na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Primeiro texto, 1 Crônicas 29, 19. Davi faz uma oração e ele pede ao Deus eterno para o seu filho o seguinte: e ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual fiz todos esses preparativos. Ó Deus, dá ao meu filho, dá a Salomão um coração íntegro. Vamos ao segundo texto. 1 Reis 10, 24. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Que maravilha, não é? Que maravilha que as pessoas possam olhar para mim, olhar para você e dizer: eu quero ouvir um pouquinho dessa sabedoria que Deus pôs no coração do irmão fulano, da irmã Beltrana. Não é bom? Então vamos ao terceiro texto. Esse é terrível. Mesmo livro de Reis, 1 Reis 11, 33. Salomão me abandonou, Deus dizendo. Começamos com Davi, começamos registrando a real sabedoria de Salomão, e agora Deus está dizendo o seguinte: Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Salomão andou não nos meus caminhos, mas nos maus caminhos, para fazer esse outro texto. Ele não andou, corrigindo aqui a minha leitura para ficar sem nenhuma dúvida, Salomão não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Agora, o quarto texto, nós lemos o seguinte: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel,
que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor havia ordenado. Que biografia! Começa bem, mas não termina bem, pelo contrário. Recebe de Deus tudo o que precisava, o mais importante, sabedoria, e também teve dinheiro, teve poder, teve sabedoria, mas essa sabedoria acabou ficando desconectada, ausente no coração de Salomão. Talvez o poder o tenha tornado orgulhoso, talvez o conhecimento adquirido o tenha tornado soberbo, e ele passou a achar que era o próprio Deus, podemos dizer assim, e que podia fazer o que bem entendesse. Você não conhece pessoas assim? Nós conhecemos pessoas assim. Então, o meu convite, para usar uma expressão comum, já dita nesse programa hoje, é que eu me exorte a mim mesmo, que eu também estou aqui para exortar você. Porque o que realmente importa não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sabemos, aquilo ao qual dedicamos o nosso dia. Porque tudo isso é fruto de algo que vem primeiro. A sinceridade, a retidão, a honestidade, a pureza do nosso coração. Salomão certamente continuava perante o povo, o grande rei, o sábio rei, o santo rei. Mas o seu coração não era mais grande, o seu coração não era mais sábio, o seu coração não era mais santo. Porque ele caiu onde não poderia ter caído, no sentido de que ele foi advertido a esse respeito. Ele teve todos os elementos para não cometer esse tipo de erro, vamos dizer aqui, tão básico. O pai de Salomão não resvalou por esse erro. Davi, que não era perfeito, nunca se tornou um polígamo. Perdão, um politeísta. Polígamo, infelizmente, sim, um e outro, e o filho Salomão, pior ainda. Mas Davi, registro, me corrija aqui, nunca se tornou um politeísta. Ele escreve num dos Salmos: olha, eu estou sempre na presença do Deus eterno. Salmo 116. Toda a sua vida. Deus eterno é quem me guia, Salmo 23. Ele sabe do que preciso. Salomão também sabia disso. Foi atrás de quem? Astarote, Quemós. Digamos assim, que ridículo. Então, eu exorto você, para que nós mantenhamos o nosso coração sempre íntegro, isto é, inteiramente dedicado ao Deus eterno. E diariamente orando. Por isso eu recomendo algo que eu faço. Ao final de cada dia, eu faço um retrospecto da minha vida naquele dia. Eu fiz isso, acordei tal hora, tomei café, fiz isso, disse isso, fui a tal lugar, A, B, C ou D. Em cada um deles eu pergunto: eu pequei? É um exercício, é uma disciplina espiritual minha. Você pode ter esta ou outra, aquilo que Deus tocar do seu coração. Mas talvez possamos colocar uma placa aqui no alto assim: eu não quero terminar os meus dias como Salomão. Eu não quero viver como Salomão viveu no final dos seus dias. Eu quero ter o meu
coração sempre íntegro, exaltando sempre com a minha vida, não só com as minhas palavras, com o meu coração, exaltando ao Deus eterno. Graça e paz para você.